Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao recomeço dos nossos trabalhos e hoje iniciamos a nossa reunião ordinária com a audição da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, que foi feito, enfim, que vai ser feita a pedido do Bloco de Esquerda, e temos aqui connosco na delegação desta associação a doutora Isabel Felipe, que é presidente, e o doutor Bruno Batista, que é o presidente da Assembleia Geral, certo? Da mesa da Assembleia Geral, mais propriamente. Portanto, eu iniciava dando a palavra ao senhor deputado José Moura Soeiro para a apresentação do requerimento. Está um bocadinho de Senhor ruído, deputado, Sra. tem a Presidente. palavra. Está um bocadinho de ruído e é só pedir que tivéssemos um bocadinho menos de ruído, porque está... Obrigado. Queria também cumprimentar todos os membros da Comissão neste regresso aos trabalhos parlamentares e cumprimentar a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural nas pessoas da doutora Isabel Felipe e do Dr. Bruno Batista. E queria contextualizar o requerimento que nós fazemos. A animação sociocultural, creio que todos reconhecemos que é uma realidade profissional importante, com várias décadas em Portugal, que tem também um conjunto de cursos de formação que foram sendo consolidados no país e que vêm certificando e dando massa crítica à formação nesta área. Mas é também uma profissão que não se encontra regulamentada e esta é a questão que nos traz aqui e que depois tem consequências, quer no tipo de reconhecimento de competências que existem para o exercício destas funções, quer na total disparidade e arbitrariedade das práticas salariais, do reconhecimento das categorias profissionais, quer também na existência de um conjunto de formações de nível muito diferente que aparentemente dão acesso às mesmas competências, supostamente, para exercer esta profissão. Este debate começou em 2018, quando a APDASC, precisamente, propôs, através de de uma petição entregue à Assembleia da República, que tinha mais de 4.000 assinaturas, propôs que houvesse uma regulamentação da profissão e a criação de um estatuto profissional da carreira do animador, da animadora sociocultural. Isto foi em 2019, portanto, que nós recebemos esta petição. Em 2020, o Bloco fez um projeto de lei que chegou a ser discutido no plenário, só que entre a petição e o projeto de lei que foi feito em 2020, foi aprovada também uma lei em 2021 relativa ao regime de acesso a profissões regulamentadas que interceptou este processo legislativo, por assim dizer. Isto é, quando nós iniciamos a discussão no Parlamento, esta lei que veio a existir em 2021 não existia. E quando nós fizemos o debate em plenário, foi invocada a lei de 2021 para dizer que o processo legislativo ficava, de certo modo, prejudicado ou interrompido pela exigência nova da lei relativamente a uma avaliação prévia de proporcionalidade para a regulamentação das profissões. Perante esse impasse, a Comissão de Trabalho, na altura, nós baixamos em votação o projeto e a Comissão de Trabalho decidiu, por unanimidade, convocar a APDASC, esta associação, e convocar também para a Comissão a DGERT e o Secretário de Estado que tutela a área do emprego. Só que essas audições nunca chegaram a realizar-se e foi por isso que nós propusemos que retomássemos este processo com a audição da APDASC e também da tutela. Também precisamente porque a Lei 2 de 2021, que define os termos do regime de acesso às profissões regulamentadas, define que é preciso haver uma avaliação prévia de proporcionalidade que caberá à área governativa setorial, mas depois não é muito claro qual é a entidade que efetivamente vai fazer essa avaliação. Para nós não é claro, não sei se para a APDASC é claro, não sei se para algum dos partidos é claro, porque parece haver uma espécie de empurrar de responsabilidades e a verdade é que nós ficamos paralisados sem poder legislar, precisamos da avaliação prévia, mas as entidades competentes também não fazem essa avaliação prévia.
Teremos a oportunidade de discutir isso com o Governo. Neste momento, e para terminar, penso que o que nos interessaria era que a PEDASC nos pudesse fazer um ponto de situação, quer sobre a realidade da animação sociocultural, quer sobre as formas de regulação dessa atividade, seja no sistema formativo, seja no domínio profissional e até sindical também, se for o caso, nos acordos de cooperação, nos mecanismos de recrutamento dos animadores socioculturais, e perceber qual é, na vossa opinião, o caminho que deve ser tomado e em que é que o Parlamento pode contribuir para ele. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à PEDASC. Tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvir, depois deste processo vir ao longo dos tempos e das legislaturas arrastando. Gostávamos então, e sabendo que o tempo é muito curto e porque também já apresentamos uma série de documentos, quer aos grupos parlamentares, quer à 10ª Comissão sobre este assunto, nós achamos por bem escrever um documento e ler este documento e depois então responder a algumas questões que o José também colocou relativamente à regulamentação, que elas estão aqui também algumas expressas na forma como nos têm chegado alguns testemunhos, e é isso que nós vamos aqui também dar-vos a conhecer um bocadinho. Sendo a única associação representativa dos animadores, a PEDASC, ao longo destes tempos, tem-se deparado diariamente no exercício das suas funções com uma série de dúvidas e pedidos de esclarecimento por parte dos animadores socioculturais e também pelos empregadores. Felizmente que os empregadores também têm recorrido, porque também se veem num papel de não saber muitas das vezes o que fazer. Então passamos então aqui a expor alguns casos que nos relatam e que eu acho que são essenciais para perceber a dimensão da complexidade da nossa profissão. Vou então relatar. Vamos fazer aqui eu e o Bruno, alguns casos só para para não ser sempre a mesma pessoa a ler. Sou licenciada, deram-me um contrato de 705 euros de ordenado mensal. Está este valor correto para a minha formação académica? Podem professores de teatro ou outras áreas exercer a profissão de animadores? Um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional podem exercer o cargo de animador sociocultural num lar de terceira idade, utilizando uma formação de algumas horas? É o que está a acontecer na instituição onde eu trabalho. Fiz uma formação de 50 horas em animação de idosos através do IEFP. Posso exercer a profissão de animador sociocultural? Na minha instituição, uma auxiliar de educação com o curso de educadora, que nunca exerceu, passou para a carreira de técnico superior de animação sociocultural. Isto é legal? Sempre tivemos a informação por parte da Segurança Social que a animação cultural poderia ser assegurada por um colaborador com o 12º ano e uma qualquer formação específica. O curso técnico superior de intervenção sociocultural e desportiva do Instituto Politécnico de Leiria é integrado na categoria de animador sociocultural? Gostaria de saber se vocês estão a par da seguinte situação. O animador cultural não tem categoria por onde subir numa instituição segundo as tabelas da CNIS. Somos uma residência de idosos. Procuramos um animador sociocultural licenciado para integrar a nossa equipa. 2, 3 horas por semana. Concorri aos horários de técnicos especializados nas escolas como técnico de animação sociocultural, mas fui excluída porque diz que não tem habilitações. Não reconhecem a nomenclatura do meu curso superior. Sou licenciada em Animação Sociocultural, estando a trabalhar numa IPSS. O diretor técnico demitiu-se. Em concordância com a direção da instituição, achamos por bem ser eu a desempenhar essa função. Contudo, a lei não está clara. O advogado diz que a lei refere que para a direção técnica do lar terá de ser um técnico da saúde ou do social. Contactamos a Segurança Social e até hoje nunca obtivemos qualquer resposta. Isto são alguns relatos que nos chegam. Tínhamos muitos, mas acreditem que temos várias páginas de relatos e muito diferentes. A última reunião com esta comissão aconteceu no dia 20, tal como disse aqui o José já, na anterior legislatura, no seguimento da submissão da nossa petição em defesa da aprovação do Estatuto da Carreira Profissional de Animador. Reuniu as 4.372 assinaturas e finalmente foi possível o debate em plenário no dia 1 de junho de 2021.
O referido estatuto, como também já foi abordado e é do vosso conhecimento, não foi a votação devido a questões relacionadas com a lei que entretanto saiu e que nós fomos a primeira ali a ser, portanto, constatar esta legislação e a ser abordada no plenário, que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais, bem como o regime aplicável à avaliação da profissionalidade prévia. Passo a dizer o que é que nós queremos de facto com esta proposta de estatuto. A APDAS que somente pretende tornar clara a profissão e dignificar o trabalho dos profissionais da animação sociocultural. A animação sociocultural atua em diferentes âmbitos, no setor público e privado, estando sujeita a diferentes leis e regras de atuação. Os animadores precisam de legislação concreta que determine o seu papel e os proteja nos seus vários setores de atividade. Mas importa esclarecer que a única coisa que pretendemos e solicitamos com esta regulamentação é que os postos de trabalho com funções claramente destinadas a um animador sociocultural sejam, de facto, ocupadas por um técnico da área. É o que nos parece sensato e lógico. Se há formação na área, então que se contratem profissionais formados na área. Se para isso é necessário regulamentar a profissão, então pretendemos a profissão regulamentada. Não pretendemos a criação de uma ordem com filiação obrigatória. Não pretendemos restrições no uso do título profissional protegido. Não pretendemos dificultar o acesso à profissão a nenhum profissional de animação sociocultural nacional ou estrangeiro. E não queremos restringir o acesso à profissão a um tipo de formação. Queremos abranger toda a formação prevista pela DGERT, não queremos restrições de forma alguma, nem territorial, nem quantitativa. Apenas queremos um estatuto que dê resposta e clarifique a sociedade e estes profissionais sobre esta profissão, que tanto jus faz, não é? E que já na resolução do Conselho de Ministros de 7 de outubro de 74 se manifestou a sua importância com a criação no Ministério dos Assuntos Sociais da altura uma comissão interministerial para a animação sociocultural. E dizia, considerando que a animação sociocultural constitui hoje um dos instrumentos fundamentais de todas as políticas que, por via democrática, se propõe a assumir o dinamismo das camadas populares no processo de construção de uma sociedade nova, reconhecendo a necessidade de estimular a participação das populações locais no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociocultural em que estão integradas. Na APDAS não somos juristas, não somos legisladores, somos apenas animadores socioculturais que se veem confrontados com este emaranhado de legislação e disposições legais que em muito nos ultrapassam. Por isso precisamos muito de todos vós que estão aqui, pedimos ajuda e colaboração. Olhando novamente para o documento, temos certezas de que a carreira do animador sociocultural, à luz do muito que temos aprendido com todo este processo e todo este caminho que temos percorrido, compreendemos que necessita de ser reformulado para se tornar mais abrangente nas formas de acesso à provisão previstas na DGERT. Queremos muito, mas muito contar, e reforço, com o vosso apoio na formulação também do documento. Portanto, a APDAS que não parou durante este tempo, só para vos dizer aqui resumidamente o que fizemos, acreditando que o caminho faz-se caminhando e depois do processo ter entrado na Assembleia da República, já reunimos com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos CSISP, recomendando a alteração das nomenclaturas das universidades e escolas superiores de animação sociocultural. Neste momento, já conseguimos. Apenas a Escola Superior de Educação de Coimbra mantém a designação Animação Socioeducativa. Todas as restantes adotaram a nomenclatura única para também proteger a criação da carreira, a Animação Sociocultural. Conseguimos, junto da DGLab, uma recomendação para todas as bibliotecas públicas do país, para a importância de terem estes técnicos também, animadores, nas bibliotecas. Reunimos com o Sindicato de Trabalhadores de Saúde, Solidariedade e Segurança Social, também em 2021, tendo enviado posteriormente nós enviamos propostas para a alteração do Boletim de Trabalho número 34 de 2010, nomeadamente na descrição do nome de técnico, nas respectivas funções do técnico de animação sociocultural e também do técnico superior, que não são claras, e os níveis remuneratórios. Reunimos com a DGERT em julho de 2021. Tentamos reunir com o Secretário de Estado, sem sucesso. Realizamos um novo Congresso de Animação Sociocultural com a participação de mais de 300 participantes, tendo reunido em várias mesas redondas animadores socioculturais, empregadores de várias áreas em que atuamos, escolas profissionais e todas as escolas superiores que neste momento têm o curso de Animação Sociocultural.
e reunimos numa mesa redonda várias associações profissionais, nomeadamente na área social, para também discutirmos e falarmos na importância da multi e interdisciplinaridade destas profissões. Realizamos um estudo, o estudo sobre contributos para o posicionamento da animação sociocultural em Portugal, apresentando os resultados nesse congresso. E continuamos o nosso contacto com os grupos parlamentares, tendo realizado várias audiências, e ao longo de todo este percurso fizemos várias tentativas, sem sucesso, com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Por isso, aqui viemos reiterar o pedido da vossa colaboração neste processo. Para continuarmos o nosso caminho, precisamos efetivamente, porque achamos que já fizemos bastante, não quer dizer que já fizemos muito, mas fizemos bastante dentro deste processo, mas estamos numa situação, Bruno, não sei se quer acrescentar alguma coisa e se temos mais uns minutos, mas estamos numa situação de facto que não conseguimos avançar mais sem a ajuda do Parlamento e do Governo. Obrigada, já atingiram o vosso tempo. Obrigada. Provavelmente ainda terão uma oportunidade para ter 30 minutos no final. E passo agora a palavra aos grupos parlamentares, a começar pelo grupo parlamentar do PS, a deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e cumprimento de uma forma especial a Dra. Isabel Filipe e Dr. Bruno Batista, a quem dou as boas-vindas a esta casa. Gostaria também de valorizar o vosso trabalho na defesa dos vossos associados e de todos aqueles que estão à espera, com certeza, de uma resposta a esse mesmo trabalho e que o vosso empenho pessoal também é muito importante e é na perspectiva de uma sociedade que se quer democrática, que as instituições inclusivas realmente fazem um papel importantíssimo e agradecer-vos também isso. Depois começar por lembrar que, em relação a este processo, e já tivemos a oportunidade em audiência de falar um pouco, dizer que reconhecemos que a regulamentação das profissões tem o seu caminho a percorrer, não é um caminho fácil, e que há uma série de passos a ser cumpridos, que partem desde logo dos próprios profissionais que vocês aqui representam, mas também da Direção-Geral de Emprego, das Relações de Trabalho, posteriormente dos vários setores, que neste caso até são muitos, que estão envolvidos com a vossa área, e também do Ministério que lhe é correspondente, neste caso o Ministério do Trabalho e Segurança Social, e de todos nós aqui que estamos a ouvir. Por isso, este momento faz parte desse processo e ainda bem que estamos aqui todos para ouvir e para falarmos e conversarmos e dialogarmos mais para percebermos o ponto da situação. Questões pertinentes e prévias que eu gostaria de colocar, ou pelo menos antes de colocar a questão, pontos prévios. Realmente falaram, e é verdade, e frisaram que a vossa associação não está apenas quer regulamentar a profissão, mas realmente é sempre importante reforçar e assegurar e garantir a liberdade de acesso à profissão em linha das recomendações quer com a OCDE, quer mesmo com a autoridade da concorrência. Pronto, e isso é um ponto que para nós, Partido Socialista, é muito importante e que nós gostávamos de vincar. Também por imposição da lei que referi, na Lei nº 2 de 2021, de 21 de janeiro, compete à área governativa sectorial elaborar a tal avaliação prévia de proporcionalidade que já foi aqui falada, que terá de ser trabalhada e sustentada com a informação dos proponentes, neste caso com a associação, e que tem que obedecer todos os requisitos que estão previstos na lei. Pronto, eu acho que isso vocês já colocaram em cima da mesa e inclusive até já fizeram algumas advertências ao mesmo. Por isso as questões eram muito simples, eu acho que vocês já responderam mais ou menos, mas acho que gostava que ficasse mais esclarecido. O Grupo Partido Socialista gostaria de perceber melhor os passos que foram dados para a construção deste documento, ou seja, para a avaliação prévia da proporcionalidade, se já deram alguns passos neste documento. Depois, a segunda questão é, tendo em conta a abrangência da vossa atuação, na atuação da animação sociocultural e o conjunto de áreas sectoriais que terão que estar envolvidas nessa avaliação, com certeza, questionava se já há algum trabalho antecipado por parte da Associação
no sentido de perceber o que pensam as outras áreas sectoriais. Eu percebo perfeitamente o que disseram em relação ao Congresso e que se houve realmente nas diversas mesas, algumas conclusões das próprias associações dos setores ligados à área social, à área da educação, à área da saúde, à área cultural, em que se revêem realmente nas vossas pretensões, ou seja, se eles depois realmente corroboram e também dão nota positiva nessa nota prévia que terá que ser direta à proporcionalidade, ou seja, eles próprios, além de interessados, por vezes também há muita confusão com alguns dos cursos dos técnicos dessas mesmas áreas, por isso tem que haver aqui realmente um acordo alargado. E depois, realmente para terminar, gostaria de perguntar quais foram as orientações dadas pela DGERT para a construção deste documento, ou seja, da avaliação da proporcionalidade e do projeto ou proposta legislativa, ou seja, se há realmente alguma orientação para vocês poderem construir. E pronto, e por fim, terminar dizendo que ouvi com atenção todos os contributos que nos trouxeram, que irei levar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que desejo a continuação do processo, até porque nós revemos e sabemos que a profissão de animador sociocultural é muito importante e faz realmente toda a diferença, quer no setor social, por exemplo, com os idosos, com as pessoas com deficiência, quer no setor da educação, com as crianças e com os jovens, principalmente jovens em risco, mas também no setor da saúde, dos cuidados continuados, cuidados paliativos e na cultura, de uma forma alargada, indo até aos públicos mais frágeis, que realmente é muito importante. Por isso, desejo boa sorte e muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar naturalmente a delegação da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, na pessoa da Isabel Filipe e do Bruno Batista. Agradecer-lhes por estarem aqui connosco hoje. Esta questão da regulamentação das profissões é uma questão que naturalmente faz parte é uma questão dinâmica na sociedade. E é um assunto com o qual nos debatemos há muito tempo e isso faz diferença justamente por aquilo que há pouco também aqui foi dito, que é onde é que está a competência para regulamentar uma profissão. É evidente que, como também foi dito agora pela Sra. Deputada do Partido Socialista, o acesso livre à profissão é não apenas por imposição das diretivas europeias, mas também na construção da sociedade que queremos, aquilo que nos move, mas compreendemos que, caso a caso, é necessário perceber o que é que, dentro daquilo que é, por exemplo, a formação regulamentada, o que é que deve obedecer ou não a um determinado tipo de tratamento, se é ou não necessário que haja um título profissional. Enfim, tudo o que compõe a noção de profissão regulamentada, que no vosso ponto de vista deve ser o caso da animação sociocultural, quais são as características que levam a que isso deva ser reconhecido. Mas, verdadeiramente, o primeiro ponto é quem é que tem competência para conseguir que a profissão, para fazer essa proposta. E, de facto, até janeiro de 2021, o que acontecia, o que estava em vigor era um decreto-lei, na altura, creio que 2015, exatamente, de 2015, que permitia aqui alguma latitude na Assembleia da República, fizemos, aliás, isso com outras profissões, propusemos a regulamentação, num trabalho constante que tivemos com a DGERT. E é aqui que eu também quero colocar, é justamente aqui que eu quero colocar o enfoque. Aquilo que à altura nos diziam, e portanto já vão há alguns anos, o que a DGERT nos dizia é que não tinha a capacidade para fazer a apreciação contínua do movimento da sociedade, que era suposto vir daí, era a área sectorial governativa, em articulação com a DGERT e com a Direção-Geral do Ensino Superior, porque tem que haver uma triangulação, caso contrário, não nos faz sentido que uma profissão seja regulamentada, seja exigida a sua regulamentação na lógica do não acesso livre à profissão, mas que não haja uma articulação com a Direção-Geral do Ensino Superior, porque então não há razão para fazermos o reconhecimento dessa profissão e não de outras. Tudo isto obedece a uma lógica maior. E a latitude que nós tínhamos, e que aconteceu aqui, era a de podermos apresentar essas propostas, como fizemos, ainda que, naturalmente, não dispensasse aquilo que era o trabalho que fizemos também quando ouvimos a DGERT. Agora, desde janeiro, de facto, a competência claramente saiu da Assembleia da República. A competência é da área governativa e esta apreciação, esta avaliação da proporcionalidade da Direção-Geral da DGERT, a Direção-Geral das Relações do Trabalho. A pergunta que eu coloco é, primeira, o que é que receberam da vossa parte de indicação do acompanhamento que a DGERT faz deste processo?
Porque se à altura o que nos diziam é que não havia capacidade, do ponto de vista até de recursos humanos, para fazer o acompanhamento do movimento da sociedade, o que é que mudou para esta avaliação prévia? É suposto que tenha facilitado. Facilitou, contactaram primeiro a área governativa que vos encaminhou para a DGERT, porque de facto, também aqui foi dito, não fica claro quem é que primeiro vai dizer que sim, parece que é da área governativa, para depois haver essa avaliação da proporcionalidade. Para percebermos também nós de que maneira é que podemos contribuir para este processo. Mas, de facto, volto a frisar, a competência não é da Assembleia da República. E a nós cabe-nos fiscalizar a ação governativa, cabe-nos fiscalizar aquilo que será esta competência, mas nós também temos de perceber em que ponto é que esse processo está. Portanto, o que é que vos é dito da área governativa, no caso do Ministério do Trabalho, o que é que vos é dito sobre a vossa situação? Em que ponto é que está esta avaliação? E em que ponto é que a articulação com a DGERT é clara para que nós também possamos perceber a quem é que devemos contactar e de que perguntas é que devemos fazer quando aqui recebermos a DGERT relativamente a este processo. Há pouco dizia, e eu acho que isto é importante frisar, porque para fora há sempre aqui algumas... Este é um assunto complexo, a regulamentação de profissões é um assunto complexo. Dizia, não deixei de notar, que não querem vedar o acesso a ninguém. É importante que se perceba isto. Nós saudamos, naturalmente, qualquer pessoa, ainda para mais na área social, da primeira infância, à velhice, toda a gente sabe a importância que têm os animadores socioculturais. É importante perceber-se que o que está aqui em causa não é o quererem vedar, independentemente depois do que venha a ocorrer na regulamentação ou não da profissão, o que querem é que as coisas sejam claras. E, de facto, claras de acordo também com daquilo que é a formação regulamentada que ao dia de hoje já temos. Precisamos desse parecer. Há uma razão para que ele exista, do ponto de vista europeu até, portanto, não é apenas vontade de complicar a regulamentação. Nós precisamos de perceber se de facto justifica dentro daquelas regras, e o que nós queremos perceber é o que é que vos foi dito da parte da área governativa que tem essa responsabilidade e da DGERT, naturalmente. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apresento os meus cumprimentos e, na sua pessoa, os cumprimentos a todos os membros desta Comissão e agradeço à Dra. Isabel Filipe a sua presença. Como referido em sede de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a inexistência de regulamentação da profissão de animador sociocultural resulta em sérios problemas para quem exerce esta profissão, desde a ambiguidade dos salários praticados à falta de reconhecimento das competências destes profissionais. Por este motivo, agradecemos à associação que a Sra. Presidente dirige pelo papel fundamental da dignificação da profissão dos animadores socioculturais, resultado do trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2005. Nesta senda, o Grupo Parlamentar Chega acompanha a necessidade de se proceder à regulamentação da atividade dos animadores socioculturais. Como, aliás, foi a posição do Chega em sede de votação na generalidade do projeto de lei número 649, da autoria do Bloco de Esquerda, na anterior legislatura. Em 20 de fevereiro de 2021, a Dra. Isabel Filipe referiu, e passo a citar, constantemente as entidades contratantes confundem as funções de um técnico superior, dando primazia por questões salariais ao último em detrimento do primeiro. São realmente atividades totalmente diferentes e que terão que ter, obrigatoriamente, regulamentações diferentes também. E eu deixo-lhe as seguintes questões. Qual o número atual de animadores socioculturais em exercício de funções? É este número de animadores socioculturais suficiente para fazer face às necessidades? Pergunto também, sendo as reivindicações da APDASC no particular e dos animadores socioculturais no geral justas, por que motivo consideram existir as objeções atuais que têm impedido a regulamentação da profissão? Pergunto também quais as consequências de serem confundidas as funções do técnico superior de animação sociocultural com as do técnico profissional. E, por último, face à incoerência das nomenclaturas dos vários cursos de animação sociocultural no ensino superior, gostaríamos que esclarecesse qual ou quais os cursos que devem ser integrados em sede da regulamentação da profissão.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não se encontra, e, sendo assim, passo então ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a APDASC em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar, antes de mais, pelo trabalho que já foi desenvolvido até aqui e que nos permite também já ter um nível de discussão e de aprofundamento sobre esta matéria muito diferente do que teríamos há alguns anos atrás, e isso foi demonstrado através do exercício do direito de petição, que originou também projetos de resolução, mas também todo o trabalho que é desenvolvido fora do âmbito legislativo, por exemplo, nessa homogeneização da nomenclatura das licenciaturas, por exemplo, que é um contributo que a APDASC dá também para que as suas reivindicações sejam efetivamente ouvidas e efetivadas. E dizer que, de um ponto de vista mais geral, aquilo que aqui se trata não é só da vida, e isso já seria muito, da vida de cada um dos animadores socioculturais e das suas famílias, naturalmente, mas também que isto se insere, digamos assim, num caminho ou num percurso que, do nosso ponto de vista, não contribui para a capacidade de implementar políticas sociais. Porque a precariedade da profissão, mas a precariedade dos projetos também, a sua volatilidade também, muitas vezes, impede que eles sejam mais eficientes pela sua duração curta. Noutros casos, estamos a falar exatamente de não dar condições para a realização dos profissionais naquelas que são as suas funções e, portanto, também assim não se está a contribuir para as importantes funções, para os importantes objetivos que a profissão tem. E, portanto, queria cumprimentá-los antes de mais por isso e dizer que nós acompanhamos, como sabem, as vossas reivindicações. Quando houve a discussão da petição, isso é muito importante, sobretudo para grupos parlamentares que têm menos direitos de agendamento, que haja petições que nos permitem também ajudar a colocar projetos e iniciativas em discussão. Como sabem, ela teve o desfecho que conhecem, enfim. E, portanto, aquilo que hoje nós colocamos é a necessidade de continuar a insistir junto de quem tem a responsabilidade primeira de regulamentar as profissões e porque tem condições técnicas também para o fazer, que outros não têm. E essa também é uma questão que é preciso aqui sublinhar e, sobretudo, não permitir que haja aqui desresponsabilizações que não fazem sentido, porque se alguém que tem essas condições é o Governo, é o Ministério do Trabalho que o deve fazer, claro, com todas as organizações da sociedade civil, com os sindicatos, etc. Mas são quem tem condições para conduzir o processo, para definir de uma forma mais concreta conteúdo funcional, questões como salários, carreira, enfim, progressão, é o Governo. E, portanto, achamos que é inaceitável que não tenham ainda conseguido ter esse encontro. E essa é uma questão que nós vamos procurar não esquecer também na nossa intervenção. E mais do que fazer-vos perguntas, até porque algumas coisas aqui colocadas vão no sentido das questões que gostaríamos de colocar, assumir e comprometer-nos a continuar a tentar dar expressão a esta necessidade que nos parece óbvia pelos casos e pela voz dos animadores socioculturais que aqui nos trouxeram. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para terminar, então, a ronda pelos grupos parlamentares, dou de novo a palavra ao Sr. Deputado José Moura Soeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria saudar novamente a APDASC e, sobretudo, a atividade que desenvolveu nestes últimos anos e neste último período e que aqui também expôs. Penso que fica explícito que aquilo que solicitam é muito razoável. Acho que é importante a clarificação, não se trata de nenhuma ordem com inscrição obrigatória, não se trata de restringir o acesso à profissão, trata-se de clarificar um conjunto de situações que hoje, ao não estarem claras, criam zonas de indefinição, zonas cinzentas e zonas também de injustiça, situações de impasse. Deram aqui vários exemplos logo no início
Mas quer dizer, não se saber se uma pessoa com a formação em animação sociocultural pode, legalmente até, assumir as funções de direção técnica de uma instituição ou de um lar, isso tem que ser definido. Não se saber se alguém com formação em fisioterapia pode assumir as funções de animação sociocultural, isto tem que ser definido. Um animador sociocultural que tem uma licenciatura e que é colocado num nível remuneratório, numa categoria em que está a receber muito menos do que os outros licenciados da mesma instituição, isto não é aceitável. E é isto que está a acontecer. E é isto que é importante clarificar. Nós temos um problema. Nós, falo pelo Bloco, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós queremos legislar, estamos disponíveis para legislar e já apresentámos um projeto de lei. Ele teve as vicissitudes que são conhecidas. Creio que esta Comissão também tem manifestado boa vontade no sentido de ouvir, e esta audição é uma manifestação disso, foi aprovada, creio eu, por unanimidade, de ouvir e de chamar o Governo. Agora, nós temos um problema complicado com o Governo, porque a DGERT diz que não é a DGERT que tem que fazer o estudo, a avaliação da proporcionalidade. Então quem é? É a tutela. Mas o Governo nunca responde. Não responde à Comissão, não reúne com a APDASC, não vem cá, não marca a reunião para vir cá falar sobre este assunto. Se perguntarmos à Ministra, já sabemos qual vai ser a resposta, é um assunto muito importante e, portanto, não tem nada a dizer. E, portanto, nós temos um problema neste momento com o Governo. E eu acho que o que nós nos comprometemos a fazer e o desafio, a proposta, o apelo que fazemos a esta Comissão é que nós possamos dar, em breve, o contributo de fazer com que o Ministério, com que a tutela tenha que dizer o que é que pretende fazer, se vai fazer o estudo, se não vai fazer o estudo, se considera que é um caminho ou não é caminho, se não é este caminho, qual é o caminho, mas nós temos que fazer com que o Ministério diga alguma coisa e aceite reunir e venha cá a Comissão pronunciar-se, porque o silêncio é, por vezes, a forma mais arrogante de exercício do poder. Deixar as pessoas sem qualquer resposta, fugir a qualquer interpelação e não dizer nada é uma forma de exercício de poder muito arrogante. E neste momento eu acho que o passo essencial, e acho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aí particular responsabilidade e particular capacidade de atuação, é exigir que este silêncio seja quebrado e que o Ministério diga. Porque esta situação é insustentável. Não reúnem com a APDASC e a DGERT que reúne diz não é connosco. E nós ficamos neste impasse. E, portanto, nós estamos disponíveis, como digo, para apresentar um projeto de lei, como já apresentamos, para reapresentar, mas precisamos de saber como é que se resolve, como é que se desenvencilha esta questão da avaliação da proporcionalidade. E creio que é isto que é prioritário neste momento. Agradeço mais uma vez à APDASC e estamos disponíveis para continuar a acompanhar o processo e a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora para uma resposta conjunta de 25 minutos máximo. A palavra à APDASC. É só para uma interpelação à mesa, também sobre a condução dos trabalhos, só para perceber, o requerimento do Bloco tinha sido no sentido de ouvir quer a APDASC, quer a DGERT, quer o Secretário de Estado, e agora ficaram dúvidas se não houve resposta da parte da DGERT e do Secretário de Estado, ou se houve dizendo que não vinham. Sim, houve aqui uma deliberação no sentido de primeiro ouvir a APDASC e só depois a DGERT e o Secretário de Estado de Trabalho. Portanto, eles não disseram que não vinham, ainda não foi pedido. Obrigada. Sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, é só para fazer a clarificação que a Comissão já tinha chamado à Comissão o Sr. Secretário de Estado na anterior legislatura. Passaram-se imensos meses e nunca foi possível encontrar uma data. E, portanto, quando eu refiro isso, estou a referir-me ao conjunto do processo. Estou a referir dois factos. Quando o Parlamento tentou ouvir o Sr. Secretário de Estado, nunca houve disponibilidade e, portanto, ficou em silêncio, não pôde ser esclarecida a questão. A Ministra, quando interpelada, também não tinha a informação suficiente para se pronunciar e isto foi dito pela APDASC, mas poderão corrigir se interpretei mal ou se compreendi mal, a própria APDASC já fez sucessivas tentativas de reunir com a tutela, sempre sem sucesso. E por isso é que eu disse o que disse, foi neste contexto. Está esclarecida, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada. Então passo a palavra à APDASC.
Bom, agradeço todas as questões colocadas e vou tentar, então, responder à maior parte delas. Houve aqui uma ou outra ali do Chega que eu não consegui, mas se eu tiver dúvidas, o colega aqui depois também diz que tem aqui alguns apontamentos. Bom, relativamente à DGERT, a reunião que tivemos foi muito clara e depois da reunião posso-vos dizer que a senhora diretora telefonou-me a informar mais uma vez para esclarecer e após o telefonema que fez, saiu então a 30 de junho no site da DGERT um esclarecimento sobre esta questão, porque de facto não era claro e nós dizíamos, então digam como é que é para fazer, porque nós precisamos de saber. A DGERT diz que não é com a DGERT a elaboração de estudo. Eles só dão parecer. E deram-nos um caso, temos aqui um caso de outra profissão, até temos lá na DGERT o parecer que foi dado sobre aquela profissão, e o que nos dizem é, nós não elaboramos estudos. Quem tem que elaborar é o Governo, a tutela, seja quem for. Podem pagar a quem quiserem para o fazer. A DGERT não faz o estudo. A DGERT dá o seu parecer, tendo a lei como a base para o fazer, e, segundo a lei, e o estudo, o parecer que foi feito sobre essa profissão, que eu agora não me estou a recordar, diz claramente, vai fundamentando, artigo a artigo, se pode ou não pode avançar-se com o processo. Portanto, a DGERT é clara, não são eles que fazem. Não nos deram pistas, disseram simplesmente isto, que estão muito disponíveis para nos ajudar no processo, isso também foi claro pela senhora diretora, mas não fazem nada. A questão é essa. A APDASC é uma associação voluntária, nós somos todos voluntários. Nós tivemos de tirar o dia, descontar no vencimento para estar aqui. Nós não somos, nem temos. Eu sou animadora da área social, podem me perguntar. Agora, da parte legislativa, eu tento interpretar a legislação, mas interpreto à minha maneira, que nem sempre. Já ela é muito subjetiva, cada um interpreta à sua maneira. Portanto, eu não tenho forma, nós não temos forma de o fazer. Portanto, pedimos a quem de direito que nos ajude neste processo. Que não é DGERT, então digam quem o pode fazer. Eu acredito também que existe no Ministério do Trabalho pessoas com competências para o fazer. Isto é a nossa convicção. Agora, se podem ou não podem fazer isso, eu também já não sei. Se podem avançar ou não avançar, eu também não sei. Mas eu penso que esta matéria, com toda a certeza, que deve haver pessoas com esta especialidade dentro do Ministério. Pronto. Isto relativamente à DGERT... Sim, da nossa parte, achamos que terá de ser o Ministério do Trabalho, porque já várias vezes nos empurraram para o Ministério que nos rege. Ora, se a animação sociocultural está em várias frentes, cultural, educacional, social, não podemos ir a um Ministério porque senão estamos a ser incoerentes com aquilo que queremos que seja uma profissão global, no sentido de todos os profissionais de animação estarem abrangidos. Portanto, para conseguirmos essa abrangência, terá de ser com o Ministério do Trabalho. Pronto. Isto relativamente à DGERT, é claro, fizeram aqui, alguns grupos parlamentares fizeram essa questão e nós não temos forma de dar. Relativamente a sermos ouvidos, quer pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, quer pelo Secretário de Estado, nunca fomos ouvidos. E isso nós temos os e-mails, às vezes vem o e-mail de resposta em como receberam, não é? Que é o e-mail tipo, mas depois não nos recebem. Telefonemas, já do tempo do senhor Ministro. Portanto, isto já é muito velho, peço desculpa, nós já não sabemos o que devemos fazer. Ou vamos para a porta pedir alminhas e rezar um terço para que nos sejamos ouvidos, ou então não sei o que devemos de fazer. Sinceramente, já não sabemos o que devemos de fazer, porque gostaríamos muito de falar com a senhora Ministra ou com o senhor Secretário de Estado, a quem ela delega essa competência e essa atribuição. Pronto. De facto, eu entendo que temos que ter liberdade na profissão, mas nós já demos aqui a conhecer que não estamos a querer restringir, tudo isso já foi falado. Sim, em relação ao número de animadores, foi lançado uma vez num encontro que fizemos um número de 10 mil animadores em Portugal. Nós não temos dados concretos que possamos confirmar esta informação. Sabemos que existem muitos animadores, muitos deles descontentes, muitos deles a desistir da profissão, que vai criar, consequentemente, a falta de animadores no mercado de trabalho, que depois
dão como justificativo o poder contratar outros profissionais. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. O que nós precisamos é de realmente uma definição do que é a profissão, uma dignificação da profissão, porque isso vai criar realmente maior procura dos cursos, maior animadores a querer ser animadores, porque neste momento, quer dizer, não é com as condições dadas a um grupo de profissionais que tanto podem fazer pela sociedade que vão conseguir ter animadores suficientes. Portanto, eu acho que a questão de ter animadores suficientes não é uma questão que possa impedir o avanço da regulamentação da profissão. Quais os cursos que estariam abrangidos? Todos os cursos. Nós não queremos excluir nenhum. Nós o que queremos é dizer que o curso que tem uma nomenclatura diferente da escola tal e o curso que tem outra nomenclatura diferente são todos da área da animação. E isso permite que, na altura dos concursos, pessoas com essas nomenclaturas de cursos não sejam excluídas como acontece atualmente. Portanto, nós conseguimos, neste momento, este acordo de escolas superiores, que nos permite realmente que, a partir de agora, os alunos dos cursos de animação possam sair e ser reconhecidos como animadores socioculturais, porque o curso tem essa nomenclatura, mas precisamos realmente também de dizer que os outros, com outras nomenclaturas diferentes, que se enquadram numa matriz, porque explica lá a Isabel a questão da matriz... enquadra-se no trabalho, como é que é? Do trabalho social? Trabalho social e de orientação. E, portanto, nós temos também de ter isso em mente. Nós não podemos caber aqui tudo. Nós temos que ver quais são as áreas e os cursos que têm dentro da sua área científica, não é? Aquela área de intervenção, porque há muitos cursos que são mais na área do turismo, que são muito mais noutras áreas e que aqui importa também referir. Não são todos, são aqueles que, de facto, e temos que ver, e o Ministério da Educação tem de nos ajudar também a ver quais são os cursos que são criados e que têm essa área, não é? Essa área base. Também gostava de aqui só salientar que já revertemos muitos concursos, felizmente. Pelo menos 4 ou 5 concursos em autarquias nós revertemos. Fundamentando com o nosso estatuto que não está aprovado, mas que valeu alguma coisa, e também com os decretos-lei da saída dos cursos, onde vem discriminado as disciplinas e que provava que a base se sustentava da área científica e a animação sociocultural naquele curso, nomeadamente os socioeducativa, que quando aparece um concurso para a animação sociocultural são excluídos logo à partida porque não têm a mesma nomenclatura. Isso é errado, não é? Isso é errado. Pronto. Gostaria também de responder uma pergunta aqui da senhora deputada que tem a ver com o nosso congresso e com o nosso debate num dos painéis, numa das mesas que teve presente. Nós, a APDASC, a Associação Nacional dos Gerontólogos, a Associação Profissionais de Serviço Social, teve também presente a Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação Social, a Associação Nacional de Licenciados em Ciências da Educação e a Associação Nacional Interdisciplinar de Economia Social. E neste encontro foi maravilhoso de se ver que todos estamos em sintonia. Precisamos uns dos outros e estamos disponíveis até para fazer uma concertação, uma rede destas associações para, até se possível, fazer ainda mais força para que as coisas se definam. De facto, todos nós sabemos a nossa especificidade e conseguimos lidar com todos nós no mesmo território, sabendo da especificidade de cada um e não nos atropelarmos. E portanto, dizer-vos também que estas conclusões ainda não foram editadas, mas vão ser editadas. Demorou algum tempo porque não é fácil, somos todos voluntários, mas estão quase a sair. Faltam-nos só mesmo um painel e depois, se quiserem, nós fazemos chegar estas conclusões, porque acho que são pertinentes. Temos aqui, ao nível do emprego, associações como autarquias presentes. Tivemos também presentes, deixem-me aqui ajudar, o Inatel, representando ali a área mais do turismo em que os animadores estão. Tivemos também mais a Associação Nacional dos Diretores dos Agrupamentos de Escola, que também é importante, que é uma área que também de intervenção. E, portanto, tivemos aqui a União das Misericórdias, que também teve. Convidamos a CNIS, infelizmente não foi possível estar presente, mas tivemos aqui alguns ainda importantes para nos dar esta dimensão de complexidade e de transversalidade e de grandes âmbitos, de diversos âmbitos que nós temos na nossa área, que é complexo. Nós sabemos da complexidade. Sim. Em relação à área social, o futuro passa muito realmente por projetos, por candidaturas,
por trabalhos de pluridisciplinares, vários técnicos, e naquilo que foi falado no Congresso, as várias associações estão conscientes que o futuro pode passar por uma instituição que está a fazer um trabalho em determinada área, perceber, com a clarificação do que é que cada profissional faz e as suas funções, perceber qual será o melhor profissional a contratar para essas funções. Porque, por vezes, um animador sociocultural poderá não ser a pessoa mais indicada para essa função, mas um educador social estar mais por dentro daquilo que a própria instituição quer com o seu projeto. Portanto, isto foi o que falámos e que nos parece lógico, porque lá está, falámos muito de que não há dinheiro nas instituições para contratar os profissionais todos que precisam, portanto terão de optar por uns e por outros, tanto que isso acontece já atualmente. Por exemplo, na Segurança Social, na parte em que descreve os profissionais a contratar, da obrigatoriedade de profissionais a contratar, aparece um educador social, aparece um psicólogo, portanto, aparece uma série de profissionais. E depois diz animador sociocultural. Acontece que os psicólogos têm o curso superior e uma ordem. Os educadores sociais só existem cursos superiores. Os animadores não. Existem profissionais, existem os que foram classificados com a carreira, portanto, certificada a sua carreira, existem os técnicos superiores. Portanto, existe uma série de profissionais que não se percebe qual é que encaixa ali. Por isso é que, muitas das vezes, contratam até uma pessoa que só tirou uns módulos de 50 horas, que diz-se animador sociocultural para ir fazer esse trabalho. Portanto, isso é que não pode acontecer e queremos a legislação, porque a nossa profissão é complexa, tem vários níveis de qualificação, ao contrário de outras profissões, que é muito fácil, é superior, ponto final, contrato o superior. Nós não, mas nós não queremos excluir ninguém. O que só precisamos é que vocês estejam connosco. Nós precisamos, junto do Governo, que estejam ao nosso lado, que digam, é agora. Vocês têm maioria, é agora que podemos realmente legislar. Todos beneficiamos com isso. Nós não trabalhamos nós não somos artistas, não trabalhamos para entreter, nós trabalhamos para o desenvolvimento social com as pessoas, nos territórios, para uma democracia ativa, participativa. É isto que todos queremos, porque afinal estamos todos aqui na parte política. Portanto, é isso que temos de fazer, todos juntos. A animação quer-se participativa. Participem vocês também, nós já fizemos a nossa parte. Vamos continuar, não baixamos os braços. Muito obrigada. E assim, com este apelo, terminamos a nossa audição da APDASC. Resta-me agradecer à doutora Isabel Filipe e ao doutor Bruno Batista terem vindo sensibilizar-nos para, pelo menos para aqueles que ainda não estavam, para estas questões que nos parecem verdadeiramente importantes e fundamentais, que espero que sejam resolvidas a breve trecho. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e depois começamos a nossa reunião ordinária.